Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fala Zona Leste. Carinhosamente nós chamamos de Fala ZL, aqui no canal do YouTube, @Desenvolve Leste. E hoje o assunto vai ser muito especial. Vamos falar um pouco sobre a história de um bairro pelo qual eu tenho muito carinho, né? Eu participei aí de um período dessa história muito curto, né? Mas tem muita história para contar e a gente trouxe um convidado para falar de história do Tatuapé. Só existe uma pessoa aqui nesse bairro que poderia falar com competência, com excelência e com argumentos, né? Porque ele é historiador, além de escritor, claro. E o principal, meu amigo, Pedro Abarca. Seja bem-vindo ao nosso canal, Pedro. Fala um pouquinho aí. Eu agradeço a você, Edson, ao programa Fala Zona Leste, da RP7. Agradeço a oportunidade e vamos ver se, ao desenrolar a nossa palestra, nós conseguimos passar para os ouvintes, para os nossos... todo o material importante que o Tatuapé representa, tudo que ele tem de bom, né? E estamos aqui à disposição para desenvolver tudo o que vocês nos perguntarem, né? Meu amigo, posso chamar de meu amigo, né? Sim, porque, claro. Apesar da gente brincar que a gente é bem amigo, inimigo, amigo, mas a gente é amigo. Sim. Nos bastidores, quem nos conhece fala são dois loucos, né? Mais ou menos isso, é. Então, se você vê algumas brincadeiras aqui, não levem a sério. A gente é assim mesmo. Não, levem a sério. É verdade, leve bem a sério. E entrando no assunto, né, eu queria até já começar com uma polêmica. Né? Sim, Vamos começar. A gente está fazendo esse podcast, ele está sendo lançado aqui na semana do aniversário do bairro, né, que é dia 5 de setembro. E essa data tem uma razão por ser. E tem uma briga grande aí, e o grande causador dessa briga, e por esclarecer a verdade, foi o Pedro Abarca. Conta um pouco como que é, por que essa data, se tinha outra data antes, como que era? Bom, historicamente, as datas de festas de fundação do bairro eram comemoradas dia 5 de setembro. E entendia-se que era essa data. E o fundador, padre Mateus Nunes de Siqueira, que eu vou falar muito a respeito dele, Legal. Ninguém põe em dúvida. Mas, certa época, o senhor Kleber Unias, Sim. E o vereador Toninho Paiva, por uma razão qualquer, eles mudaram a data, mas que seria uma coisa provisória. Certo. Puseram 4 de outubro. Esse 4 de outubro não se baseava em absolutamente nada. Quase um mês depois. Criaram isso. Disseram uma das desculpas que era para fugir um pouquinho do 7 de setembro, que o 5 de setembro está muito junto. Eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas data é data. Data é data. Poderia até fazer a festa, se eles quisessem, dia 4 de outubro. Exatamente. Mas a data de comemoração é mas assim. não mudar a data sem mais nem menos, né? Então eu fui à luta, né? Foram 2 anos de luta, né? E eles lutavam para manter aquele 4 de outubro, que começou meio na brincadeira, assim, mas depois fixaram naquilo. E eu fui atrás e a vereadora Ana Maria, né? Certo. Vereadora, ela tomou o caso nas mãos, levou aos pares e levou todo o material que eu mandei a ela, material histórico, comprobatório, né? E eles, mesmo tendo a manifestação contra de alguns elementos, alguns vereadores, eles acabaram por aceitar o material e ficou sendo 5 de setembro de 68. Isso é resultante da Lei 12.775,
de 19 de dezembro de 98. Então tem uma lei que determina, né? Agora é uma fixação dentro da lei, da data, né? com todos e é interessante que o Cléber Unias e o Toninho Paiva, eles tinham conseguido de um outro vereador a lei que neste caso foi anulada. Era a Lei 10.756, de 26 de setembro de 1989. Praticamente 10 anos depois, nós conseguimos reverter novamente, e que eles tinham fixado essa data, o 4 de outubro, com uma lei. Entendi, fez então, uma lei. Tivemos que, os vereadores tiveram que anular essa lei. Sim. E estabelecer a outra lei. Essa lei era de 1989 e a lei que fixou a data certa, 1998. Entendi. Praticamente 10 anos depois. A lei 12.775. Então, naquela época já tinha a fake lei. Já. Não era praxe o uso de as mentiras, né? Da internet, fake news, né? Mas foi usada. E acabaram se conformando com isso aqui, né? E a Câmara agradeceu a minha pessoa, né? Sim. Porque me preocupei com isso, né? Não admitia que se mudasse. E assim... Aliás, a Câmara, né? Aliás, até você citou a Câmara Municipal, né? O seu Pedro Abarca é um dos poucos que eu conheço que ganhou a medalha Anchieta, né? Eu acho que é a maior honraria, né, da Câmara Municipal pelos trabalhos feitos aqui pela história, pelo trabalho, né, que ele fez pela comunidade aqui do Tatuapé, né, seu Pedro? O vereador Gilson Barreto, sim, levantou a questão e todo o esforço que nós fizemos, e nós fomos agraciados com a medalha Anchieta, né? E agradecemos muito a Câmara, né? Foi o resultado desse trabalho, né? Entendi. E não sei se querem saber mais alguma coisa disso, né? Acho que é. Eu quero. Sim. Eu quero. Vou pôr você em saia justa. Vamos do início, né? Tem bastante coisa para conversar. Tudo bem, é 5 de setembro, foi determinado, né? Detalhe um pouco quais são os elementos, né, que mostram que o Tatuapé começou dia 5 de setembro, por que, né, que é o 5 de setembro para o nosso público entender, porque não é à toa, você pesquisou, tal, mas tem alguns elementos, né, que acabam comprovando e determinando essa data, né? Sim, essa data de 5 de setembro de 1668 é a data. Tatuapé é apenas um pouco mais novo que São Paulo, né? Não é quase tão velho quanto São Paulo. Sim. E houve a passagem de diversos colonos portugueses por aqui, né? Brás Cubas, inclusive, né? E o padre Mateus Nunes de Siqueira, que era o ouvidor da vara de São Paulo, ele acabou obtendo terras aqui, né? E pediu à Câmara que legalizassem as terras dele. Entendi. Porque essas terras foram perdidas por outros colonos por falta de pagamentos. A impostos e outras coisas. Então, a vara de São Paulo tomou conta e o padre Mateus Nunes de Siqueira, né, ele se apossou dessas terras e pediu a legalização delas em seu nome, e, inclusive, pela primeira vez se fala na denominação Tatuapé. Nos documentos do padre Mateus Nunes de Siqueira. Então, também o padre Mateus Nunes de Siqueira é considerado por todos, hoje, que entendem história, né? E como o fundador do bairro. Entendi. Quer dizer, a data de fundação é seu fundador.
com a denominação já Tatuapé. Como o nome de Tatuapé, né? Exatamente. Que é um nome, o Tatuapé ele vem da onde? É um nome indígena, né? Há diversos Traduções. cada um dá uma opinião, mas caminho do tatu, Sim. enfim, fica como o caminho do tatu. Sim, entendi. É o que é mais conhecido, mas não se sabe exatamente de onde vem isso aí. Né? E o padre ele se instalou na casa que hoje a gente chama Casa do Tatuapé, né? Sim. É isso, que ela fica aqui, para quem não sabe, a gente está no Tatuapé, o nosso podcast fica aqui no Tatuapé. E a gente, como em vários bairros, tem o Tatuapé de cima e o Tatuapé de baixo, Sim, né? sim. E a casa do Padre Tatuapé, Mateus que é a Nunes. casa do padre, né? Fica na parte de baixo do Tatuapé, que é a região do Piqueri ali, né? Encostado ao Rio Tietê, que hoje é o Parque do Piqueri. Sim. E a casa foi propriedade do Padre Mateus Nunes, né? Entendi. Então, fica a vereadora que eu queria dizer que nos apoiou Sim. na obtenção da aprovação foi a Ana Maria Quadros. Certo. Ela pegou todo o material, levou, discutiu com seus pais e... Ela era parente do Jânio Quadros? Não entendi. Ela era parente do Jânio Quadros? Não acredito, Só bateu o nome. Não tinha mesmo, nada a ver, não. Não tinha nada a ver com o Jânio Quadros, não. Entendi. Bom, então, mais ou menos, por alto... Foi assim que determinou a data. Felizmente, foi uma data calcada em documentação histórica, né? Com toda a comprovação. Isto consta dos anais históricos da colonização de São Paulo e do bairro, né? Então, eu acho que morreu o assunto ali. Sim, ali foi determinado, acabou, formou a lei Acabou, e não tem mais o que se discutir sobre isso. Os que lutavam contra isso deixaram de nos procurar, né? Aceitaram, acabaram aceitando. Sim. E estamos aí. E é uma contribuição extremamente importante que você fez para a comunidade, porque determinou a data, né, dentro de documentações, né, da forma correta, né? E aproveitando o gancho, quem vê hoje o Tatuapé com esses arranha-céus, né, esse comércio forte, é um bairro que pode considerar-se até elitizado, né? Sim. Talvez não entenda a jornada, né, que foi para chegar até esse estágio, né? Como começou o Tatuapé depois, quando começou o padre e tal, tudo, mas quando começou a ter mais população, o que era aqui? O que tinha? O Tatuapé de meados do século de 1850, mais ou menos, até 1925, 30, foi um bairro totalmente agrícola. Tá. Era um bairro, um distrito, um bairro totalmente tomado por chácaras, sítios, né? Por isso que os bairros se chamam Chácara Califórnia, Isso. Chácara porque Isso. Tá. Chácara Marengo. Tá. Todos os proprietários de terra tinham o nome chácaras fulano, cicrano, né? E o bairro foi tomado inteiramente pelo aspecto agrícola. Tá. E eram chácaras de frutas, né? Eram chácaras de verduras, chácaras de legumes, principalmente verduras e frutas. Tá. Então, o bairro de 1850 até 1925, 30, ficou totalmente tomado pelas chácaras e sítios. Então, o Tatuapé é diferente do Belenzinho, do Brás, da Penha, que já estavam tomados totalmente, né? O Tatuapé era um bairro agrícola no meio de bairros... É uma passagem que ninguém parava praticamente. Praticamente não havia... Nem o trem, né? Moravam pouquíssimas pessoas, né? Sim. As distâncias eram grandes, né? Você, para ir à Praça da Sé, tinha que descer da rua Serra de Bragança, hoje onde estamos, até a Avenida Celso Garcia, para pegar um bonde
e ir à praça. Não havia outro meio de... daqui para lá era a pé. Daqui até a Celso Garcia não tinha nada. Não Você tinha tinha nada. que ir a pé. Porque a Celso Garcia é a principal avenida, né? E a Celso Garcia era pavimentada, né? Com paralelepípedos, não era asfaltada, e era a passagem dos bondes da Penha à Praça da Sé. E ali você tomava o bonde e ia para a Praça da Sé. Né? Não havia nada. Então, e ainda é interessante dizer que as donas de casa compravam as verduras, legumes na porta das casas. Os chacareiros estavam ali. Sim. Você podia escolher a chácara onde comprar os brócolis, as couves, etc. O brócolis da Marengo, a uva da Marengo é melhor que a uva. A tinha escolha. A uva da Marengo era famosa já, Sim. né? E os marengos foram grandes colonos que desenvolveram e ajudaram o Tatuapé, né? Legal. Então, o Tatuapé era no meio de bairros já consolidados. O Brás, Belenzinho e Penha, principalmente. Tá. E o Tatuapé ficava no meio, era um bairro agrícola. Entendi. Não tinha nada, né? Então, de 1925 em diante, as empresas apertadas em seus locais começaram a comprar os terrenos das chácaras e fazer plantas mais amplas, mais modernas, né? Sim. Vieram para cá. Havia um espaço inexplorado de terras, né? Sim. Justamente junto no meio desses bairros. Então já estamos passando uma fase temporal, né? A gente estava falando das chácaras, né? E agora começa já a vir a transformação das indústrias que começam a chegar, porque os outros bairros já tinham uma população maior. Obras, e aqui tinha bastante terreno, né? Sim. Para as indústrias virem e construir o seu... E a indústria estava modernizando também na época, né? Modernizava e ampliava as suas instalações. Sim. Às vezes o terreno lá no Brás, no Belenzinho, era um terreno meio exíguo, né? Muito. Sim. Então apertado. Eles aproveitavam que os terrenos aqui eram baratos, né? Compravam, montavam essa fábrica. Aqui montou a Celite, né? Enorme. Tinturarias enormes, tecelagens, mecânicas. E tinha uma coisa que eu sempre... A famosa Tabacol. Tabacol. Então, havia fábricas de... Eu coloquei aqui na história do Tatuapé, depois falaremos um pouco do livro, havia centenas de empresas aqui. Se criou um foco industrial aqui, entende? E eu costumo afirmar o seguinte: o Tatuapé, devido ao seu atraso, ele teve uma vantagem. Uma vantagem e um feliz avanço. Que enquanto outros bairros, o Belenzinho e Brás, principalmente, eles tinham linhas de motorização perto do teto, um eixo longo, um grande motor colocado a certa altura, um eixo longo de ponta a ponta, e dali partiam polias e correias tracionando as máquinas. Então, toda a máquina dependia... É um motor único para todas as máquinas. Todas as máquinas. Né? E quando falhava esse motor, paravam todas. Entendi. E o Tatuapé, felizmente, não teve isso. Porque o Tatuapé, ele já teve as empresas que vinham para cá, cada máquina era autônoma. Tinha a motorização conjunta. Sim. Não precisava mais dessa instalação de longas correias, né? Sim. De um eixo único com longas correias. Isso que você fala, as tecelagens, né? As tecelagens tinham... As tecelagens, os tiares tinham motorização, os tornos
as planas Tudo das era mecânicas tinha só motorização. Enfim, todas as máquinas tinham motorização já isolada. Daí quando Isso. vieram para cá, fizeram um parque industrial mais moderno, Muito né? mais moderno. Para a época, né? O Tatuapé teve essa vantagem. O atraso inicial ajudou no avanço tecnológico posterior. Entendi. Né? Então, o Tatuapé teve isso. Eu sempre defendi essa tese. E aí o que aconteceu? A gente veio das chácaras, viemos para a industrialização, né? Sim. E aí a indústria, por questões até de imposto, começou a sair daqui, né? Também, Então, né? porque... Se eu tiver na cronologia errada, você vai ajeitando aí, porque... O Tatuapé, depois, as firmas que montaram aqui, eram plantas mais modernas, né? Sim. Com maquinário mais moderno, tecnologicamente falando, né? Mas tem uma coisa, tinha um seu limite. E aquelas que queriam crescer mais pujantes, teriam que sair para outros locais, para o interior, para outras cidades. Sim. E acabaram com a valorização muito grande do Tatuapé, deu início a uma formação diferente de arquitetura. Quer dizer, essas fábricas que serviram para o desenvolvimento, derrubadas e limpados os terrenos passaram enormes, né? Passaram a abrigar prédios de apartamentos, principalmente prédios de apartamento. E aí entramos naquele atraso de novo, né, seu Pedro? É Por ter atrasado, a arquitetura estava mais moderna também. Exatamente. Então vieram prédios mais modernos também. Moderno. Então o Tatuapé ele foi ajudado pela sorte, pelas condições, duas vezes. Sim. Na industrialização e na elevação dos seus prédios aqui. Sim. Então, da arquitetura. Né? Então, eu mesmo moro aqui na Rua Cega de Bragança, 1363 é um prédio de 1975. Tá. É um dos primeiros prédios aqui. Dá o número do apartamento também para eles te sequestrarem. Nada. Tá bom. Então, mas é isso aí. E eu tive a felicidade que eu nasci no Brás, em 31, estou com 93 anos, né? E eu vim para cá em 1939, 40. Tá. E eu peguei todo esse desenvolvimento do distrito. Quer dizer, quando eu comecei a me dedicar à história do bairro, pedida pelo seu Romano da Gazeta do Tatuapé. Eu fiquei no lugar do Vanderlei dos Santos, que era um historiador que estava fazendo esse trabalho, né? Você pegou o trabalho dele que estava meio que encaminhado. Ele estava meio encalhado, né? E ele foi para a Lapa e começou a fazer o trabalho da Lapa. Tá. E o trabalho aqui estava abandonado, o trabalho iniciado por ele. E o seu Romano pediu para que eu continuasse, né? E eu, meio duvidoso. Seu Romano é da família Romano, que são os donos da Gazeta do Tatuapé, Revista do Tatuapé, Revista da Moca, né? Que é uma mídia muito importante aqui na região, né? Que fez parte da história do crescimento e da luta para o Tatuapé ser o que é hoje também. Então, a Gazeta do Tatuapé, felizmente, está ativa até hoje, né? Sim. Com o seu Jaiminho, filho do fundador, também. E a esposa dele, né? E a filha do seu Romano, Antônia. Então, estão continuam trabalhando pelo bairro. E o Mauro, né? A gente não pode esquecer do Mauro. O Mauro Tadeu é quase chave da casa lá, o Mauro Tadeu, você ajudou por bastante. por muitos anos, e ainda a gente tem alguma conexão. O meu amigo o Rafael, o Luiz, né? Luizinho. Não, vamos falar só de gente boa. Gente ruim não vamos falar, não. Deixa ele ouvir e vai ficar bravo. É isso mesmo. Bom, é isso aí, mais ou menos, resumindo, né? Mais um detalhe interessante, né?
que eu quero dizer aqui, estava mostrando para o Rafael, foram centenas e centenas de indústrias que se montaram aqui, né? Foi um parque industrial. E você mapeou tudo isso no livro, né, Mapeei, fui atrás. Tem as indústrias. O livro ele tem a cronologia, né? E bastante informação, o nome das indústrias. Olha, eu tenho aqui no livro Tatuapé, a história do Tatuapé, da página 151 da firma Acrylum, indústria de artefatos de metal e plásticos. É a indústria que assinalei como 001, e ela vai até a página 159, com o número 290. Das indústrias que tinham na região. Indústrias Zarazuc, de redutores mecânicos. Indústria eletrônica, 290. Quer dizer, quase 300 empresas. Sim, Então, veja a importância, a Probel, que você citou, empresas nacionais. Sim. A Celite, Celite, uma outra grande empresa. Hoje é tudo prédio isso aí. Entende? Então, é importante. Vamos lá, estamos à disposição de você. Opa, é comigo mesmo, fazer pergunta comigo mesmo. Das mentiras do bairro, né? O que eu acho interessante do seu Pedro é o que ele disse, né? Ele, além de buscar informação, né, para poder passar, tudo isso aí foi pesquisado, é documentado, né? Sim. Mas ele também tem uma vantagem. Ele viveu parte dessa história, né? Sim, você acompanhou, você viu o bonde, né? Você viu as ruas de terra, né? Sim. Você parte do que você fala é vivência também, né? Sim. E isso faz diferença para você contar a história, né? Porque sim. você não está só lendo, não foi documentar, não. Você viu com seus olhos e passou para o papel aí também como que era o bairro e o porquê que ele é hoje, né? Sim. E quando você lê o livro História do Tatuapé, eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes, você consegue entender, você vê o bairro hoje com os prédios, o comércio moderno, daí você começa a entender por que ele se tornou isso, né? Qual foi as fases da evolução, como a gente contou agora, da questão do atraso ser algo vantajoso para o Tatuapé ao longo do tempo, né? E eu queria falar de uma coisa que é interessantíssima, né? Que você fez até alguns especiais e no livro eu acho que também fala. A várzea, o futebol aqui do Tatuapé, tinha bastante campos de várzea aqui também, né? Sim, a várzea da região, ela foi muito forte por um motivo interessante também. Toda empresa industrial, ela tinha um time de futebol. Ah, legal. Time de futebol, um time de basquete, normalmente de futebol. E dentro dos seus quadros, os próprios funcionários eram os jogadores. Entendi. Que se reuniam nos sábados e domingos para fazer partidas. Então, o Tatuapé também teve isso. Toda a empresa, dificilmente se via uma empresa que não tivesse o seu clube, o seu elenco de futebol. Entendi. Entende? Então, isso também era uma coisa interessante. Inclusive, aqui se criou o Corinthians, né? Que é praticamente um clube de torcida nacional, né? Não, juntamente com o Flamengo, nacional. são as duas maiores torcidas do Brasil. Sim. O Corinthians se criou aqui, no Tatuapé. Sim. Começou no Bom Retiro, veio para cá. Começou no Bom Retiro? Essa história eu já não sabia. Por causa justamente do espaço. Do terreno, espaço. Do terreno. O estádio deles, o estádio, assim, entre aspas, era um pequeno campo, a fazendinha chamada, né? Sim. Os outros times chamavam o local de fazendinha, e era o estádio do Corinthians, né? Um clube de regatas, né? Havia 20 mil pessoas, nada mais, né? Entendi. E outra coisa interessante que o Corinthians fazia é que quando faltava 15, 20 minutos para terminar uma partida, eles abriam os portões e deixavam a garotada entrar para ver o final. E você estava no meio? Eu estava no meio. Entendi. Também vi essa... Foi você que me contou uma história uma vez?
de uma pontezinha que tinha que atravessar para assistir o jogo, tinha o rio. Eu não lembro se foi você. Não, acredito que não. Bom, resumindo, mas que é dessas épocas, né, Sim. gloriosas, podemos dizer, né, É. que é menos mimimi nesse mundo, né, e que parecia ser muito mais romantizado o futebol, né? Exatamente. E o Tatuapé, em matéria de times da várzea, tinha o Tinturaria Fernandes, Tá, que era um belo clube, né? E as camisas eram dadas pelos proprietários das empresas, né? sim, Serviam como propaganda da empresa, né? sim, Tinha o Sampaio Moreira. O Sampaio Moreira não era clube de empresa, tá, era um clube aqui justamente dessa região tua aqui, sim, da nossa região aqui, sim, Sampaio Moreira. Enfim, e tinha, mas, tinha o Tinturaria Fernandes, diversas tinturarias, tecelagem, todos tinham clubes, né? tá, Então, foi interessante essa coisa também, né? Que sim, no Brasil nós não tínhamos essa coisa, no Belém não tinha, entendi, não tinha né? esse negócio, né? É. Bom, vou entrar em outra polêmica agora. O negócio é fazer polêmica aqui nesse lugar. Aliás, é o teu forte, hein? É meio forte, polêmica, né? E você está na moda, porque hoje não é mais políticas, são rinhas malucas, né? Ah, Hoje, nem vou falar sobre debate. Na minha época de eleição, o hoje debate todo tá... mundo é inimigo. É, Antigamente era o adversário, hoje é sim, inimigo. hoje é inimigo. Bom, vamos falar sobre o Anália Franco, né? O Anália Sim, Franco é uma região nobre, né? sim. Aliás, tão nobre, né? Que às vezes o pessoal tá ali na Vila Ré e fala que mora na Anália Franco, né? Para elitizar o negócio, né? E o Anália Franco, ele fazia parte do Tatuapé, Fazia. mas não faz mais, né? Ele Não. O Jardim Anália Franco, que era chamado, né? A região, ele ia da rua Demétrio Ribeiro até embaixo ali, até a parte baixa, como chama ali A Regente Feijó, a Regente Feijó tá. e tal. Então, em 20 de maio de 1992, foi criada a Lei 11.220. Tá. Essa lei foi criada na gestão da Luísa Erundina, que era prefeita do município, e ela fez uma Readequação das subprefeituras, redistribuição das regionais. dos distritos. Dos distritos. Quer dizer, passaram, hoje alguns chamam de bairros ainda, mas são distritos. Tá. São uma centena de distritos, o Tatuapé entre eles. Sim. E nessa nova configuração, o Tatuapé da Demétrio Ribeiro para baixo, ele perdeu a posse da região para a Vila Formosa. Entendi. Então, hoje a Anália Franco é parte da Água Rasa em Vila Formosa. E Vila Formosa. Não é Tatuapé. Não tem nada mais de Tatuapé lá. Entendi. A Demétrio Ribeiro é o final. É o limitador. É o limitador naquela parte. Então, e isso aí tudo, por exemplo, não sei, esse trabalho todo começou, eu fiz, falar um pouquinho mais, Tatuapé é uma história fascinante. Em 1994... você editou vários livros, né? É importante falar isso, né? E foi sempre antes do História do Tatuapé. Tá, você fez foram ensaios isso. que antecederam esse livro maior, né? Teve Esse livro é de 1994. 94, é o primeiro livro que você fez sobre o Tatuapé. O Tatuapé. Tá. Esse aqui, o padre da paróquia do Bom Parto, Nossa Senhora do Bom Parto. ele me pediu para fazer um livro da paróquia,
Esse aqui que ano foi? Você lembra mais Esse ou aqui em menos? 1995. 95 foi Um esse ano aqui. depois desse. É a história da paróquia, esse aqui? História da paróquia. Deve ser bem legal, hein? É. Ah, tem fotos até da construção da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Construção Não sei da se vai conseguir paróquia. ver, Tudo. mas tem aqui ó, uma Exatamente. foto da construção. É. Legal. E esse livro, Tatuapé ontem e hoje, foi feito em 1997. Esse 97. Então, 94, 95, 97. Foram feitos esses 3 livros. Tá. Em 2017, foi feito esse. A Bíblia do Tatuapé. A Bíblia. Isso aqui eu falo que é a Bíblia do Tatuapé. Que aqui tem tudo. Tem na parte exterior, na parte de... Isso. A Casa dos Marengos, né? Isso aqui. Tem a Casa dos Marengos aqui. Que era aqui na Rua Serra de Bragança. E na capa tem o que o Tatuapé é hoje, né? Aquele Tatuapé paliteiro atual, de prédios, né? Exatamente. Prédios já com um design mais moderno, conforme a gente conversou, né? E, seu Pedro, esse livro aqui eu adoro, eu tenho, eu acho que umas 3, 4 edições, né, que a gente acabou editando, e eu fiquei cada vez com uma das edições, né? E quem quiser ver esse livro, como que a gente pode fazer? Pode vir buscar, pode mandar uma mensagem aqui no Desenvolve, esses livros eu entreguei em todas as bibliotecas do bairro. Ah, isso é importante a gente falar, né? Esse trabalho. Conta um pouco sobre esse trabalho das escolas e da biblioteca. Juntamente com o Edson Grandesso, que era na época diretor superintendente da Associação Comercial do Tatuapé, nós fizemos, ele e eu, e a Silvia Inês Machado nos ajudou também, na distribuição desse livro para as bibliotecas. Legal. E para algumas escolas. Então, e na própria associação comercial, a pessoa pedindo lá, eles têm um exemplar desse livro, tem né? um material lá, tá? Muito então, bom. Também outra coisa que eu gostaria de falar, sobre as diversões do bairro. Ah, legal. Vamos lá. Então, o Tatuapé tinha poucos locais para lazer. Entretenimento. Então, o que acontece? A rapaziada casadoira, com a idade para casar, Sim. 18, 19, 20 anos, iam todos para Celso Garcia. Tá. Entre onde hoje é a biblioteca. Biblioteca. No Viaduto Azevedo ali? Sei. A biblioteca e a Hans, né? A Hans Christian. Então, de lá até o Cine São Luís, era o local de passeio às noites de sábados e domingos. Então, sábados e domingos, entre 7h30 e 8 horas, nós íamos para lá. Tá. Então, ficávamos paquerando as meninas. Nós os homens ficavam encostados nas paredes e as meninas desfilando. E de lá saíam os namoros e os casamentos. Tá. Normalmente. Seu casamento saiu de lá? Então, e naquela época ninguém separava. Não. Hoje é o contrário. Hoje até a morte separa, né? É difícil alguém segurar as pontas, né? Sei. Então eram namoros começados, alongados e iam até casamento. Sim. E as pessoas geralmente separavam quando morriam. Era o Tatuapé assim, né? Aliás, o senhor é casado Eu sou um lá? exemplo. Eu sou um exemplo disso. 60 e tantos anos de casado. De né? casamento. Casei com 29 anos, né? 27 anos. Uhum. E estou casado até hoje. Sim. E com a mesma esposa. Sim. O que é raro, né? Sim, verdade. Então, havia os campos de futebol também, que a gente ia assistir os jogos da Várzea, né? Havia os circos. Vira e mexe, vinha um circo para cá, né? Até hoje, né? E até hoje. Era uma diversão fantástica, os palhaços dos circos. Né? Então, eram bailinhos, né? Ah, devia ter muito bailinho, hein? Cada família fazia bailes, né? Hoje tem baile funk. Hoje é funk, hoje, enfim. Não é uma crítica nada, mas
Desde que não atrapalhe o próximo, né? Que é o que acontece geralmente. Hoje é que nem o nosso futebol. É muita correria, muita pancadaria e pouco futebol. É boa. É Né? boa. Não é isso? É pouca arte, né? O mínimo que a gente vê é futebol. De vez em Sim, quando alguma coisa sai da rotina, né? sim, Agora, antigamente tinha os bailinhos, né? sim. Então não havia quase duplas caipiras, né? Havia duplas caipiras, não eram muito prestigiadas, né? Não, Havia hoje. os cantores, né? O Orlando Silva, Francisco Alves, esses cantores mais famosos, né? E o Tatuapé tinha alguma celebridade assim? A única celebridade sou eu. Isso é verdade. Isso é... Acho que sobre eu. realmente a gente tem que concordar. O Tatuapé é sempre atrasado. É sempre atrasado. Concordo plenamente. Bom, e é isso aí, mas não havia pessoas de maior destaque, né? Sim. Não, Que a gente conhece assim, não, né? não, Hoje tem bastante gente. É que a gente não conhece. Tem bastante funkeiro, MC, é, tudo mora aqui da região hoje se do criam muitos Tatuapé, né? conjuntos, né? É. Bom, eu não sei se. Não, eu achei que foi ótimo, seu Pedro. Deu pra gente falar de bastante coisa, né? Eu não sei se tem algum assunto interessante que você acha que a gente poderia botar, né? Porque a gente já vai abrindo o livro aqui, ó. Tem a chegada dos bondes elétricos, né? Contando um pouco como que ele divide. Fala dos colégios, todas as escolas, né? Você Sim. também conta aqui todas. Quando começou a era industrial, simultaneamente começaram a se desenvolver os colégios e as escolas, né? E é muito grande o número de escolas do Tatuapé, né? Sim, Ficou um bairro eh, bastante coberto de escolas, né? Ginásio tinha só onde eu fiz, né? O ginásio Fernando Dias, ali na Avenida Celso Garcia, perto da Tuiuti. sim. Havia uma escola de comércio, não me lembro Qual agora. que é o que eu fui uma vez com o senhor, que foi você estudou lá, que é aquele perto da Tijuco Preto ali, perto do Catuiuti, que é O Visconde de Congonhas do Visconde de Campo. Congonhas, né? É Você uma das estudou escolas, lá, né? escola muito boa, muito. Sempre foi boa a escola, né? Bons Sim, professores, tudo, né? Então, o Visconde de Congonhas é bem antigo também, é de 40 para cá, né? Então, se criou, as indústrias trouxeram o avanço na parte da educação, né? certo. Agora, a parte, por exemplo, da saúde, Hum, não havia planos, praticamente, que eu lembre, planos planos de saúde, né? Havia muitos médicos esparsos, né? Na Avenida Celso Garcia, dois, três sim. médicos, aqui na parte alta, mais dois ou três. Eu lembro do Então, doutor Beraldi, o doutor José antiguíssimo, Beraldi. né? Havia diversos médicos. E a gente se tratava assim, ia no médico, ele fazia um diagnóstico, mandava a gente fazer uns exames, né? Os exames geralmente eram feitos lá na parte central, né? Não tinha aqui laboratórios, né? Sim. Então, e era assim, não havia. Você sabe que eu abri aqui numa página, acabou caindo na página do Orfanato Sírio. Ah, sim, E nós tivemos uma entrevista com a superintendente, né, a Elaine Bueno, se eu não me do engano, orfanato sírio. que é o Lar Sírio hoje, né? Sim, E tem uma sim, história linda é também boa. do orfanato, como surgiu. E Tem é uma bem, história maravilhosa é, também. E é o bem, trabalho que eles e fazem. bem antiga, né? Tem bem. Sim. E também aqui eu vi que tínhamos, né? Eu estou presidente de uma entidade chamada Câmara de Dirigentes Lojistas, e o Tatuapé também tinha sua Câmara de Dirigentes Lojistas, o Tatuapé, que é o Clube dos Lojistas, Sim, sim, né? Que também, né? Que acabou se fechando ao longo do tempo. sim. Então tem bastante história, né, seu Pedro? Olha, tem centro espírita, tem as igrejas, tem o futebol varziano. Eu vou dar um pouco de spoiler para o pessoal ficar com vontade de ler o livro, seu Pedro. Deixa eu É, pegar o índice aqui que tem bastante coisa pra gente falar do. Me perdi aqui no índice, peraí. Tanta coisa que.
Tem desde a chegada de Martim Afonso, que a gente conversou agora, né? Sim. O início da exploração das terras no Tatuapé, e aí vem os dados biográficos, os primórdios do Baixo do Tatuapé. Eu tô pulando aqui, mas são muitos capítulos, né? Até e dividido por eras, né? De 1870 a 1930, 70 a 2016, Sim. e com toda a história do bairro feita por esse homem que eu tenho muito orgulho de ser amigo. Eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes, né, o seu Pedro Abarca, que eu tive a opção de conhecer. Né? Às vezes muitas pessoas falam que quem são seus amigos, né? Sim. Eu falo, um dos meus melhores amigos que eu tenho tem 93 anos, Sim. mas a mente de um jovem. Sim. Né? E a sabedoria, né, da idade que ele tem mesmo. Obrigado. Então, muito obrigado, seu Pedro, por ter vindo aqui, por ter dado espaço e oportunidade. Eu sei que você não é uma pessoa muito de sair, né, ultimamente. Sim. Tem sido mais reservado, até mesmo por questões familiares, sim, né, sim. e etc. Então, eu sei que você veio porque é um grande amigo. E Sim. eu só posso agradecer de você ter vindo aqui, participando. Estou muito lisonjeado. Eu acredito que esse seu trabalho é fecundo também e digno dos maiores elogios, que é um trabalho, eu conheço você há muitos anos, eu sei que você faz esse trabalho não só por subsistência, mas também por amor, porque a gente tem uma coisa com o Tatuapé, que a gente extrapola a parte financeira, às vezes. Sim, isso aqui não dá dinheiro, né? Não se isso aqui liga é amor. tanto, exatamente. Faz por amor. Somos capazes de gastar dinheiro do nosso bolso para informar e para... Eu já vi esse homem subsidiar, né, praticamente os livros, dar para as escolas com dinheiro próprio, recurso próprio. Porque ele não vende, porque é exatamente o amor pelo trabalho que fez e pelo legado que ele está deixando para o bairro. Exatamente. Né? Então tá de parabéns, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à tua disposição, como amigo, para o que der e vier. Tá bom? Muito obrigado. Eu ia fazer uma piada, mas ia acabar a graça. A gente se elogiou tanto que acaba... Mas infelizmente, insubstituivelmente, né, eu gosto de você e você é meu amigo. Obrigado, seu Pedro. Um abraço. Não, é um gostar, é um amar sem perigo. Sim, sem perigo. Sem contradições, né? Sem contradições. Tá um amor puro e verdadeiro. Um abraço. Obrigado, viu, pessoal? Segue lá, Desenvolve Leste, no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Desenvolve Leste. E não esqueçam que temos o nosso projeto Desenvolve Itaquera, tá? E é isso aí, curte lá, ajuda a gente. Esse trabalho é pro bono, a gente faz por amor, como o seu Pedro mesmo falou. Então, seu like é muito importante. Um abraço a todos e até o próximo episódio.